A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe sua vida nessa terça-feira, sua família. Que Deus abençoe teus caminhos quando você sair, que for trabalhar, que for voltar para casa. Que Deus esteja abençoando tua vida, te guardando e te livrando, amém? Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra aqui com os irmãos, que está na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 17. Eu vou ler até o 20 aqui, que diz assim, ó. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas os que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Você está vendo aqui a palavra de Deus, né, irmão? Garantindo, tá entendendo? Que a palavra de Deus está dizendo que toda iniquidade é pecado, tá entendendo? Mas aquela pessoa que é nascida de Deus, tá entendendo? Ela não anda pecando. Ela se conserva a si mesmo pura, ela se conserva a si mesmo liberta, tá entendendo? E o maligno não pode tocar na vida dela. Eu quero te dizer nessa manhã, irmão, você que está passando uma luta, passando uma prova, às vezes você não quer passar por essas coisas, você não quer viver essas coisas, mas Deus permite essas coisas na vida da gente, irmão, para que a gente venha a ser remodelado, venha a ser tratado na presença de Deus, tá entendendo? Porque assim como o diabo acusou Jó diante de Deus, Jó era justo, era um homem que se desviava do mal, tá entendendo? Eu estou indo lá para a palavra da lei, mas depois vou te trazer para a graça de novo, para um homem que se converteu, tá entendendo? E ele depois começou a ser perseguido também, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja de Deus, mas quando ele se converteu, depois ele começou a ser perseguido pelas mesmas pessoas que andavam com ele perseguindo a igreja, tá entendendo? Então ele virou, o perseguidor virou perseguido. Então o que acontece? Muitas das vezes, Deus libertou você do mundo, do pecado que você vivia nele, e te trouxe para a presença dele. E o inimigo, quando vê você ali na presença de Deus, começa a te acusar diante de Deus. Ah, ele fazia isso, era disso, era daquilo, agora tá dando uma de santinho aí. Faz isso com ele de novo para ver se ele não vai reagir da mesma maneira que ele reagia antes. E Deus, às vezes, permite essas coisas na tua vida, essa perseguição, essa humilhação, a calúnia. As pessoas te afrontam, o inimigo usa a pessoa para te afrontar, para te confrontar, tá entendendo? Para que você fique nervoso e abra a boca e xingue e humilhe aquela pessoa e despreze, tá entendendo? Mas Deus não quer que você faça isso. Deus quer que você, tá entendendo? Se conserve, tá entendendo, irmão? Na sua posição que Deus te colocou, glorificando o nome de Deus, prega a palavra de Deus, tá entendendo? Não fique falando dessas coisas, porque o inimigo sabe que você é de Deus. Satanás sabe quem é de Deus e quem não é de Deus, irmão. Então ele vai fazer de tudo para fazer você errar, para fazer você falhar, para dizer, eu não disse, tá vendo que ele não é crente, que ele não é liberto, que ele não é nada, ele está aí só de aparência, tá entendendo? Vivendo de aparência. Então o inimigo vai tocar na tua vida naqueles pontos que o homem não queria que nunca outro homem viesse tocar, ele vai usar outro ser humano para vir tocar no teu caráter, tá entendendo? Na tua aparência, vai querer te xingar, tá entendendo? Pela tua cor, pela tua classe social, vai querer te humilhar de tudo quanto é jeito para você sair da posição que Deus te colocou. Mas eu te digo nessa manhã, permanece firme, prega a palavra de Deus, faz a obra de Deus, tá entendendo? Deixa quem quiser falar o que quiser, porque quem te justifica é Deus. Deus é quem te justifica, Deus sabe que você é dele. Se Deus quisesse, irmão, que acontecesse alguma coisa ruim com você, Deus não tinha te salvado, não. Deus tinha te deixado lá no mundo e lá mesmo você perecia. Você não estava hoje na presença de Deus. Você está na presença de Deus hoje porque Deus te tirou de lá e trouxe para a presença dele para tu glorificar o nome dele. Para ele ser glorificado na tua vida, na hora da tribulação, na hora da prova. Eu sei que a gente somos homens, somos falhos, somos fracos. Às vezes a gente não entende por que está acontecendo. Aí a gente quer se justificar, quer falar para as pessoas que a gente não somos aquilo que ela está falando, não somos aquilo que ela está pensando. A gente não tem que dar satisfação para ninguém, não, irmão. A gente tem que dar satisfação para Deus, orar a Deus, buscar a Deus, que Deus está vendo tudo que está acontecendo ao teu redor, porque ao teu redor está o anjo de Deus. Jesus, quando foi batizado nas águas, irmão, imediatamente o Espírito Santo, a palavra diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi o diabo que levou Jesus lá para o deserto.
Foi o próprio Espírito Santo que Deus permitiu que levasse ele lá para o deserto, para lá ele ser tentado por Satanás, tá entendendo? Para que o nome de Deus fosse glorificado, porque o inimigo achou que ia derrubar Jesus, que Jesus ia se prostrar diante dele, que ia fazer o que ele queria. Ele mandou Jesus transformar as pedras em pão, porque sabia que Jesus tinha jejuado e estava com fome ali, tá entendendo? E ele mandou Jesus transformar aquelas pedras em pão, tá entendendo? Para provar que ele era filho de Deus. Jesus não tinha que provar nada para Satanás. Jesus não tinha que provar nada para ele, tá entendendo? Então, ele levou Jesus de novo para um pináculo do templo, mandou Jesus se avoar lá de cima, que os anjos de Deus, ele dava ordem aos anjos dele para segurar ele, para que ele não caísse, não se machucasse, não tropeçasse nenhuma pedra. Então, tudo isso Satanás fez para fazer Jesus fazer o que ele queria, mas Jesus não fez. Jesus não atendeu as ordens, os pedidos de Satanás, tá entendendo, irmão? Depois ele prometeu dar o mundo todo a Jesus, se Jesus se prostrasse diante de Deus. Você vê que como o bicho é tão encardido, tão mentiroso, enganador, tá entendendo que ele quer dar uma coisa que não é dele, porque tudo que está no mundo foi Deus que criou, foi Jesus que fez, foi Jesus que abençoou, tá entendendo, para o homem viver, para o homem ter as coisas. Então, ele quer de todo jeito que você se renda aos pés dele, que você faça o que ele quer, mas não faça, irmão. Não dê brecha, não dê lugar para Satanás ficar te acusando, não, tá entendendo? Ah, porque você é isso, você é aquilo, você fez isso, você faz isso. Meu irmão, tua consciência está pura diante de Deus, tua consciência está limpa, então fica nessa palavra aqui que diz assim, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não toca. Sabemos que somos de Deus e todo mundo está no maligno, tá entendendo, irmão? Então, quem é de Deus, irmão, se conserva puro, se conserva fiel a Deus, fazendo a vontade de Deus, porque o maligno não vai tocar na tua vida. Ele não tem ordem nenhuma de Deus, nem para tocar em você, nada que é teu, na tua família, na tua casa, no teu bem material. O diabo não pode tocar, porque Deus não deixa. Se você tem consciência limpa, que está na presença de Deus, que está fazendo a vontade de Deus, que está procurando agradar o Senhor, descansa, meu irmão, minha irmã, tá entendendo? Nessa manhã, escuta essa palavra, guarda no teu coração, você é de Deus, você é propriedade de Deus, não é propriedade do maligno, não. A palavra de Deus diz que todo aquele que é gerado dele, está entendendo? Que é gerado de Deus, é protegido por Deus, se conserva a si mesmo e o maligno não toca na vida dele. E sabendo, tá entendendo, irmão, que o mundo todo está no maligno. Na palavra de Deus, que o mundo todo está no maligno. Não é uma pessoa, é todo mundo que está no mundo, está no maligno. Está no espírito imundo, tá entendendo? Gerado confusão, gerando violência, gerando maldade, tá entendendo? E a gente estamos na presença de Deus, estamos no Espírito Santo de Deus, na luz do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus te abençoe nessa manhã, recebe essa palavra, tá entendendo? Se conserva puro, se conserva na tua posição que Deus te colocou, guarda a palavra de Deus no teu coração firme, tá entendendo? Que Deus sempre vai estar com a mão estendida sobre a tua vida para te guardar e te livrar por onde você andar. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa estar te confortando com essa palavra, te fortalecendo, amém? E te protegendo e te guardando. E que as bênçãos do Senhor também venham te alcançar nesse dia. Aquilo que o Senhor quis trazer até você, que o inimigo impediu, na hora que você ficou nervoso, ficou agitado, falou coisa que não era para falar, hoje Deus está te dando livramento disso e está entregando nas tuas mãos aquilo que você tem pedido para Ele, amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus e tenha uma boa terça-feira em nome de Jesus Cristo.